no assunto da janela de transferências, Pedrão. Anotei aqui algumas informações. A janela de transferências, ela foi criada aqui no Brasil, as duas janelas, em 2022, né? Algo até que recente, né? Então você tem ali períodos específicos para fazer a negociação, tem a janela do primeiro semestre e a do segundo semestre. Então, naquela janela de datas, você pode fazer as suas negociações aqui dentro do futebol brasileiro. Você pode inscrever novos jogadores, né? Na prática, é isso, né? Porque até agora, com a janela fechada, o Corinthians conseguiu trazer o Memphis porque ele estava livre no mercado. Bom ponto. E nessa janela de transferência, agora que fechou no dia 2 de setembro, foram mais de 100 contratações, mais de 100 jogadores contratados, somando aí séries A e B, e mais de R$ 1 bilhão gastos só nessa janela. Se a gente pegar a janela do início do ano, foram gastos R$ 1,1 bilhão. Então, somando as duas janelas, 2 bilhões e 100 milhões de reais gastos pelos Surreal, clubes. né? Eu até fiz aqui um comparativo de quando que as janelas Olha foram isso. criadas, né, em 2022. A primeira janela de 2022, os clubes gastaram 375 milhões e na segunda janela, 355. Totalizou 730 milhões. Nas duas janelas, é um valor abaixo do que gastamos só nessa janela de transferências que fechou agora. Em 2023, o valor total gasto nas duas janelas foi de R$ 1 bilhão, que também é um valor que a gente gastou em uma só das janelas. E agora, em 2024, né, 2 bilhões e 100, como eu falei, O dobro. de janela. Bizarro. Pedrão, isso mostra uma evolução do futebol brasileiro, mostra uma loucura, digamos assim, um all-in dos clubes, ou é realmente essa parte da evolução que você falou no início? Eu acho que mostra, aí trazendo a visão mais otimista da coisa, a mudança de patamar do futebol brasileiro, com um momento totalmente diferente do que era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, até mesmo 5 anos atrás, né? A gente tem falado muito aqui sobre as mudanças regulatórias que criam valor para o mercado, né? Na prática, e a gente fala muito isso conversando com pessoas aqui do mercado financeiro, todo o mercado, se você olhar ali, outros mercados que não tem nada a ver com esporte ou futebol, eles têm alguns marcos regulatórios que criam muito valor, né? Com agronegócio foi assim, com logística foi assim, com fintechs foi assim. E no futebol a gente está indo pelo mesmo caminho, né? A partir do momento que tem uma mudança regulatória, né? Lei da SAF, exatos 3 anos atrás, lá em agosto de 21, o negócio muda de figura, né? Antes disso, a gente tinha tido uma outra mudança regulatória, que foi a lei do mandante, lá no início da pandemia, em 2020, que a gente abordou bastante aqui com o SIC. Então são marcos regulatórios importantes que começam a formalizar e amadurecer mais o setor como um todo. E aí vem, a gente já falamos disso, né, de como foi um pouco a toque de caixa, Ronaldo Cruzeiro, Textor Botafogo, 777 Vasco, aí depois Curitiba, Tricorp, Bahia, City Football Group, já tínhamos o Red Bull aí, mas o futebol brasileiro hoje é difícil, né, a gente vive muito nesse nosso dia a dia aqui na rodinha do hamster, a gente não dá 2 passos para trás e analisa a fotografia à distância, né? Se a gente olhar a fotografia à distância, e a gente até falou disso aqui com o Ávila, pega a tabela do brasileiro há 10 anos e pega a tabela do brasileiro hoje. Ela é muito diferente. Muito. E quem tá no comando dos clubes é extremamente diferente. Né? Se você olhar o Palmeiras de 10 anos atrás, não é o Palmeiras, né? Se não me engano, não tinha nem ganho o primeiro título grande ainda da gestão Paulo Nobre. Não né? tinha, não. O Flamengo ainda estava no meio do processo dele de virada. Os clubes não tinham donos, o Red Bull não estava aqui. Então, a gente estava falando de um outro mercado. Então, agora, com essas mudanças regulatórias, a gente está caminhando, e aí o Rafa Viana falou isso aqui, eu concordo com ele, né? Ainda mais lentamente do que eu pessoalmente gostaria, mas estamos caminhando para mudança, estamos melhores do que ontem, amanhã vamos estar melhores do que hoje. E a janela, ela retrata isso, né? Os números que você trouxe aí mostram que de 22 para 24 foram 3 vezes, o aumento foi de 3 vezes aí do capital investido em transferências de atleta. Né? É claro que aí ainda é muito, se a gente olhar que os clubes de Série A e B somados faturam 10 bi de real, é muito você falar que o cara tá investindo 20% da receita dele em novos atletas, além dos atletas contratados que ele tem que pagar salário todo mês. Me parece um pouco alto demais. Isso tem que ser observado. Mas mostra o que a gente está falando aqui no começo. O Brasil está mudando de patamar na fotografia do futebol mundial e não é só esse indicador. Tem outro indicador que a gente já falou aqui algumas vezes da média de público, que o Brasil pela primeira vez ano passado entrou no top 5, né, no top 5 de média de público global. Então hoje, no Brasil, até muito tempo atrás, não estava nem no top 10. Aí ficou em 7º por um período, agora está em 5º. Isso mostra o quê? Qualidade do produto em campo está melhor, qualidade do produto fora de campo está melhor, o torcedor está vendo um apelo maior em ir até o estádio, viver a experiência, estádios novos, mais tecnologia, enfim, tudo que... Tô fazendo uma retrospectiva dos últimos 13 episódios aí que abordaram o futebol. A gente falou sobre todos esses assuntos. Então tudo isso resulta num produto melhor. Aí o ponto que me preocupa que é isso, você não pode se alavancar e gastar mais do que você tem ou mais do que você planejou, né? Não pode estourar seu orçamento sem ter uma visão clara do que você quer fazer. E aí na questão das SAFs, o Textor tem o orçamento dele, o City tem o orçamento dele, o Pedro Lourenço agora no Cruzeiro tem o orçamento dele, né? Ele é um bilionário muito bem sucedido. Se ele vai querer gastar 10, 30 ou 100 dentro dos limites, aí a gente não tem um fair play financeiro, mas se a gente tivesse um fair play financeiro dentro dos limites do fair play financeiro, problema dele. Se vai dar resultado no campo ou não, aí ele vai ter que garantir que isso aconteça. Então, eu acho que a gente tá num momento muito interessante, cara. Se a gente, né, de novo, olhando a fotografia de longe, há 4 anos atrás, a gente vai estar num momento que vamos gastar 2 bi por ano
em janela de transferência, a gente vai estar preocupado se isso é muito, se isso é sustentável. Pô, legal, um problema bom de ter, né? Com clubes que estão com donos novos injetando dinheiro, né, para que o clube seja mais competitivo, para que aquele flywheel que a gente fala do futebol, né, de você ter um time melhor, ganhar mais, manter a torcida mais engajada, captar mais patrocinador, gerar mais audiência tal, e isso nunca parar, que é o que o Flamengo e o Palmeiras têm conseguido fazer muito bem nos últimos 5, 6 anos. Se todo mundo conseguir fazer isso, o que acontece? O bolo do mercado inteiro vai aumentar. Então, eu acho muito interessante como indicador, mas aí os assuntos que a gente está falando aqui ficam totalmente conectados, né? Tem a importância de endereçar a questão do fair play financeiro e tem a importância de todos os clubes serem sustentáveis financeiramente, porque é o que a gente não quer, e eu não acho que isso esteja acontecendo, mas tem gente falando que pode ser que aconteça, é ter uma bolha. É ter os clubes que você usou a palavra aí, né? Que estão dando all-in agora, principalmente na SAFs, não acho que seja isso, mas estão falando do Textor, né? O Textor tá dando all-in agora, será que ele tem esse dinheiro todo mesmo? Ele tá se alavancando e tal. Eu acho que ele sabe o que tá fazendo, mas é o planejamento dele, no clube dele. Então eu acho extremamente positivo, assim, o ponto que a gente tá agora como mercado, crescendo, conseguindo atrair grandes talentos de volta, né? O normal do Luiz Henrique, né, indo pro Betis depois era dar um salto para um clube maior da Europa, ele voltou pro Brasil. A mesma coisa com o Almada saindo da MLS. Tudo bem que o Almada você pode questionar que ele tá fazendo uma ponte para depois ir pro Lyon, dentro da estrutura do Textor, também, né? Que é uma outra questão para ser abordada aí também, né? De como o MCO, os grupos multiclube usam um clube como plataforma para o outro, mas a realidade é que esses caras estão aqui, e até 3, 4 anos atrás a gente não tinha capacidade para trazer esses caras para cá. Você falou do Textor, falou do Pedro Lourenço, do Botafogo, falou do Flamengo, falou do Palmeiras, e eu tenho informações aqui para falar de todos esses times. Nessa janela de transferências, agora no meio do ano, o Botafogo foi o clube que mais gastou, assim, disparado. O Botafogo ao todo gastou 233 milhões, trouxe aí 8 reforços, e como o Pedrão falou, o Almada, o argentino Almada, de apenas 20 anos, veio lá do futebol dos Estados Unidos, da Major League Soccer, e ele foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Custou 134 milhões de reais o Almada, contratação mais cara da história. Em segundo lugar, é um jogador também jovem, também argentino, que veio também para um time do Rio, só que para o Flamengo. E não veio jogar tênis, né? Não é o Alcaraz tenista, hein? É o outro Alcaraz, volante, que fez a sua estreia contra o Corinthians. O cara, em 5 segundos iniciais, ele quase fez um gol de placa, o goleiro Hugo acabou tirando o gol. O Alcaraz veio para o Flamengo com 110 milhões de reais que o Flamengo pagou por ele, a segunda maior contratação da história do futebol, e a terceira também é um jogador do Botafogo, que o Pedrão falou, é o Luiz Henrique, que foi revelado na base do Fluminense, foi vendido para o Betis, e muito bem colocado pelo Pedrão. Dali, provavelmente ele iria para um clube maior, ele ia se manter ali na Europa, mas subir de prateleira, mas não, ele veio para o futebol brasileiro. Então, as 3 contratações mais caras da história do futebol brasileiro foram feitas esse ano. Luiz Henrique ponto legal, né, disso que a gente tá falando aqui de torcer para dar certo. O Almada e o Luiz Henrique, né, o Caraz não deu para ver ainda, né, mas sim. O Almada e o Luiz Henrique estão fazendo um belo Campeonato Brasileiro, uma bela Libertadores. O que qualifica o Botafogo para ser relevante novamente no nível que imagino que o Textor espere, né? O Botafogo aí, líder do Brasileirão, né, no momento, e na semifinal nas quartas de final da Libertadores. São Paulo. É que eu tô prevendo o futuro aí, desculpa, meus amigos São Paulinos. E também você Acertou. falou do Pedro Lourenço. O Cruzeiro foi o segundo time que mais gastou na janela de transferência. O Pedro Lourenço ali, que tem como diretor Alexandre Matos, que sempre foi conhecido por fazer boas negociações. Ele trouxe aí o Cássio, que veio de graça ali depois de sair do Corinthians, mas trouxe o Jonatas Jesus, Matheus Henrique, o Wallace, Peralta, Caio Jorge e Lautaro. Ao todo gastou 176 milhões nessas contratações aí, o time do Cruzeiro. E você também comentou do Palmeiras. O Palmeiras foi o 4º time que mais gastou nessa janela de transferências, e muito desse gasto foi na contratação do Maurício, né, o meia, que era do Cruzeiro, estava no Internacional, veio para o Palmeiras por 10 milhões e meio de euros, é a segunda maior compra da história do Palmeiras, atrás apenas de Borja, Miguel Borja, o atacante colombiano, que foi comprado por 12 milhões de euros. Então, isso mostra também a evolução do futebol brasileiro, né? As 3 maiores compras da história foram feitas esse ano, a maior compra do Flamengo foi feita esse ano, a segunda maior compra do Palmeiras foi feita esse ano, né? Então, muitos recordes batidos em termos financeiros. E exceto o Maurício aí, todos os jogadores vindo de fora, né? Isso, muito bom ponto. Eu também não falei, mas as 3 maiores contratações dessa janela, obviamente, foram o Almada e o Alcaraz, que foram as 2 maiores da história. E em terceiro lugar, é o Rodrigues, o atacante do Bahia, estrangeiro, que veio também para o Bahia por 65 milhões de reais. As 3 maiores contratações aí, o Almada, o Alcaraz e o Luiz Henrique. Pedrão, para a gente fechar o assunto janela de transferências, a gente fez ali aquele comparativo